slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like... Queremos dar uma boa noite a todos, convocar cada um nesse momento para estarmos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. É um motivo de muita alegria de estarmos reunidos em seu nome para buscá-lo em espírito e em verdade. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo do Senhor no nosso meio. Vamos ficar em pé, vamos buscar a direção do Senhor. Cada um que está aqui está tendo o privilégio, de durante esses dias podermos meditar, aprendermos do Senhor, comungar, consagrar a nossa vida ao Senhor e ter essa comunhão maravilhosa uns com os outros. E podermos meditar no tema, o modelo de maturidade cristã. Que durante esses dias possamos sair daquela condição de meninos levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, sendo enganado, para pessoas que têm uma consciência cristã autêntica, genuína e real, que possamos ser íntegros de coração, com uma maturidade cristã, tem aquelas águas que elas são rasas e qualquer coisa que aparece na frente, elas desviam o seu curso. Mas tem aquelas águas profundas que, para ela mudar o curso dela, é difícil, porque elas têm consistência. E assim nós somos, pessoas íntegras do Senhor, com essa possibilidade, de realmente atingirmos o crescimento e a maturidade cristã. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que é viva e nos fala a todo momento. Te louvamos, Senhor Deus, porque tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, te rogamos que conduza e tome conta desse ambiente, controlando, Pai. Que esse ambiente, Senhor Deus, cada pessoa, cada coração que aqui está, Senhor, possa nesse momento, Senhor Deus, estar se voltando inteiramente para ti, Senhor. Que nesse momento, Senhor Deus, estejamos aqui para prestar a ti a verdadeira adoração. Que o adoremos em espírito e em verdade. Que, Senhor Deus, sejamos prontos para ouvir a tua palavra, o teu recado. Estamos sedentos da tua palavra. Ó Senhor Deus, rogamos a direção do Espírito Santo para o dirigente, para o irmão que vai trazer a mensagem, para cada levita que vai estar aqui ministrando o teu louvor, para cada irmão que vai tomar parte desse culto, Senhor Deus, cultuando e te buscando. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Ministério de Louvor. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Todos felizes, alimentados, supridos aí, todas as necessidades no Senhor. Vamos, nesse momento, louvá-lo, juntamente com toda a congregação, com todos os irmãos. Vamos nos colocar em pé e nós vamos dizer que todos os planos do Senhor se cumprirão na nossa vida, amém? Que nós temos a marca de Cristo em nós, e assim nós queremos viver testemunhando desse amor, testemunhando daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, vivendo realmente como uma igreja de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Só plano ter ao Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Seu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar.
Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino, andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino, andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de dar o seu reino, andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. De dar o seu reino, andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Amém. Quando correspondemos ao chamado do Senhor, nós realmente temos uma vida diferente. Nós temos uma vida que busca viver em santidade, uma vida que busca obedecer a sua palavra. E quando nós fazemos isso, essa canção diz que nós entramos em colisão, né, com o mundo. E essa é a música do nosso tema desse retiro, é a nossa música oficial, né? E nós vamos cantá-la mais uma vez com toda a convicção no nosso coração de que nós precisamos a cada dia sermos diferentes, né? Sermos testemunhas do Senhor onde quer que nós estejamos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu.
Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou desassentar. Maravilhoso, né, estarmos aqui, podendo fazer uma declaração tão tremenda, né, tão profunda. Amém? Ontem nós meditamos sobre o modelo de maturidade cristã em relação às dificuldades, prosseguir ou retroagir, né? Nós vimos da necessidade, da importância de podermos prosseguir na carreira e na vida cristã. Nós meditamos em cima de Tiago 1, de 2 a 4, né? Na verdade foi 2 a 8, mas 2 a 4 fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Então nós vimos que as provações, Deus nos permite passar por uma situação especial em nossa vida, com o objetivo de crescermos, de amadurecermos, de atingirmos a maturidade cristã, né? Mas para isso é fundamental sermos perseverantes. Aí fala mais: para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma, né? Para que a gente possa ser perfeitos e completos, para que a gente atinja exatamente esse modelo de maturidade cristã. E ontem eu distribuí uma folha para vocês, né? Quem está com a folha aí, levante aí, né? A mão assim, ó, né? Isso, né? Faça assim, certo? Eu quero que você movimente essa folha, movimente a folha. Está fazendo barulho, tá? A sua folha aí faz barulho? Faz, não faz? Muito bem. Pois é, vamos fazer barulho, isso. Então, meus queridos, entreguei uma folha ontem, né, para vocês. Hoje distribuí mais algumas folhas para a gente fazer uma dinâmica rapidinho que vai ilustrar essa importância de atingirmos a maturidade cristã. Muitas vezes, quando aceitamos a Cristo como Salvador, muitas vezes na nossa vida, no início, né, da caminhada, ou aqueles ainda que não conhecem Cristo, ou mesmo quando nós conhecemos, mas nós estamos ainda como crianças, bebendo o leite espiritual, né? Nós estamos assim, ó, como essa folha fazendo barulho. Estão vendo aí a folha fazendo barulho, né? Vai lá, mexe a sua folha aí, ó. Faz de conta que é nossa vida, certo? Fazendo barulho. Muitos crentes de nós somos o crente do oba-oba, né? Que diante o que está acontecendo de interessante no momento é o que nós deixamos levar. Olha, naquela igreja lá, naquele lugar, tem alguém esse é um grande pregador, esse está curando, então vou lá atrás das curas. Ah, lá tem alguém que está dando prosperidade, então vou lá, porque lá tem prosperidade. Ah, naquela igreja lá é bom porque lá, né, muitos jovens, muita alegria, muita animação, né, parte social, tem muitas festividades, então eu vou lá. Aí eu vou naquela outra ali, porque lá é que, né, tem lá, tipo, parece uma discoteca lá, né, muito bom. Não, eu vou lá naquela outra. E assim, meus irmãos, muitas vezes nós somos desse jeito. Ou então, a gente tem uma convicção bíblica, mas diante de qualquer situação nós mudamos e ficamos na dúvida o que é certo, o que é. Um fala de um jeito, outro fala de outro, a gente não sabe o que é certo. Então, muitas vezes nossa vida está desse jeito, ó. Nós vivemos como cristãos, nessa folha aqui, nossa vida cristã, vivendo assim na superficialidade,
vivendo de qualquer jeito. Mas é muito bom, né? E agora eu quero você que está com a folha, vai fazer essa ilustração comigo. Eu pedi para desde ontem você estivesse pensando nos problemas, nas dificuldades, nas provações, nas situações difíceis que você tem enfrentado durante a tua vida, especialmente de 2020 para cá, né? Quando começou a pandemia, a situação difícil para muita gente. Então pensa num problema que aconteceu, né? E aí você vai fazer uma marca nessa folha, né? Pode fazer uma marca nessa folha. Pensa no outro problema que lhe machucou muito, uma situação muito complicada, talvez em casa, com seu cônjuge, às vezes com os filhos, amassa mais um pouquinho, né? Foi outra marca, difícil, né? Então pode apertar com vontade essa folha. De repente, outra situação, às vezes complicada, no seu trabalho, tem uns que perderam o emprego, né? ou a empresa quebrou, ou quase que, né? Ficou sem condição financeira, passou muito tempo passando até necessidade, então aperta aí. Outro problema difícil, né, que você passou. Outros talvez problema na igreja, né, situação, conflitos entre irmãos, como hoje, nós vamos estar meditando hoje, né, às vezes na igreja também nós temos conflitos, problemas. Então, outro problema, né, essa vida cristã, né, passando um momento difícil, né. Aqui fala que passamos por provações, são provações difíceis, né, provações difíceis. E essas provações vai fazendo que essa vida cristã nossa vai ficando assim, né? Continua aí. Outros problemas que vai acontecendo, difíceis, né? Confusão com alguém, com um amigo, né? Um negócio que não deu certo, alguém lhe passou a perna, certo? Você sofreu desilusão, alguém lhe decepcionou muito, às vezes um grande amigo, alguém muito próximo de você, né? E assim, situações difíceis que foi acontecendo na sua vida, certo? Olha aí, a folha sua já está toda amassadinha, né? Tem irmão aqui que já está bem. Agora o seguinte, vamos abrir sua folha, abra sua folha agora, pode abrir. Aquela folhinha branca, bonitinha, limpinha que estava, agora está toda enrugada, né? Está assim, toda enrugada, certo? Aí às vezes a gente fala assim, poxa, rapaz, minha vida, eu estou passando tantos problemas, tantas dificuldades, doença, saúde, morte na família, um ente querido que partiu, né? A depressão, e tem momentos que a gente tem até vontade de desistir. Quantos adolescentes, quantos jovens, né? Quantos até pastores, crentes, cristãos, verdadeiros, mas que desistiram até da vida, porque não suportaram os problemas, as dificuldades. Aí sua vida está assim, toda enrugada. Agora eu quero convidar você para, novamente, vai lá, mexe a folha. O que está acontecendo? Ainda tem barulho aí? Tem zoada? A folha está toda enrugada, cheia de marcas. Mas, meus queridos, eu quero dizer que agora, essas marcas, que são as provações que você tem passado, que eu tenho passado na minha vida, como eu quase, né, nesse período, quase parti, né, quase não estava aqui, né, eu estou passando tanta alegria, minha filha de volta aqui, meu filho aqui, o outro não está aqui hoje porque está trabalhando, né, mas, no evento, mas ontem estávamos juntos, amanhã vai estar junto de novo. Então, muito bom estar com a família, mas quase que eu não estava aqui, né, estava com o Senhor, que era melhor, mas a nossa vontade sempre é estar aqui com a família. Então, meus queridos, eu quero dizer que, aparentemente, está enrugada a folha, sua vida cristã está enrugada, cheia de marcas, né, mas eu quero dizer que essas marcas, essas provações que você passou e foi aprovado, são muito importantes, como nós estudamos ontem. São muito importantes para nós crescermos na vida cristã, para nós atingirmos a maturidade cristã, em vez de ser aquela folhinha branquinha do oba-oba, que parece bonita por fora, mas por dentro, às vezes, você não tinha consistência, não tinha, né, aquele vigor. Agora não. É uma vida cristã autêntica, que não vem, pode vir problemas, pode vir dificuldades. Como o apóstolo Paulo falou, nada me separará do amor de Cristo, nada, nem problema, nem situações difíceis, nada me separará. Por quê? É uma vida cristã, autêntica, real, né? Essas marcas são muito importantes na nossa vida. Essa que dá profundidade e faz a dizer assim, olha, eu posso dizer como Jó, né? Quando eu saí, que eu recuperei, lá, depois dos 42 dias e do tempo para me recuperar, eu falei o seguinte, antes, Senhor, eu te via falar de ti, eu te via, mas agora, né, eu não só te ouço falar de ti, não, agora meus olhos te veem, eu tenho sentido essas experiências,
essas marcas que o Senhor tem deixado na minha vida e que tem sido muito profundas. Então, nada me separará do amor de Cristo. Nada. O mais importante é estarmos com o Senhor. Amém? Então, que você pegue essa folhinha, guarde, depois pense na sua vida, que a sua vida cristã, né? Esses dias aqui, o propósito, como hoje, vamos estar meditando, uma igreja em conflitos, que possamos atingir realmente o modelo de uma maturidade cristã autêntica e real. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Tiago 4, para fazer uma leitura de um texto. Tiago 4. Tiago 4, de 1 a 5. Hoje, o pastor Elias, né, nosso grande irmão e pastor da nossa igreja, que pastoreou durante muitos anos, vai estar ministrando hoje em Tiago 4, de 1 a 5, sobre uma igreja em conflitos. Leiamos. Tiago 4, de 1 a 5. Tiago 4, de 1 a 5, fala assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Na vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou suspondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Então, meus queridos, esse texto maravilhoso, vamos continuar em Tiago. Hoje pela manhã, tivemos um estudo maravilhoso com o pastor Robson, né, onde nós vimos a importância de ser tardios, né, em ouvir, aliás, prontos para ouvir, tardios em falar e tardios em reagir. Nós sejamos sempre prontos para ouvir e tardios em falar, tardios em agir, né, no sentido de que nós temos que ser prudentes. Agora, novamente, mais uma vez, vamos continuar em Tiago, meditando na importância da sua palavra, para podermos atingir a maturidade cristã. Nós queremos agradecer cada amigo, cada irmão de outras igrejas que estão nos visitando, como nós temos aqui, fica em pé, o Samuel e a Thalita, sua esposa, né? 2 irmãos lá da Igreja Cristã Evangélica, que estão agora numa outra igreja lá, né? Mas, muito obrigado, né? Tem também outros parentes nossos que estão comigo, a Raíssa, o Jairo, acho que ainda estão chegando aí, né? A minha esposa Joana e minha cunhada e outros parentes. Outras pessoas que estão nos visitando, fiquem em pé ou dê uma mãozinha assim. Amém, seja bem-vindo, fique em pé, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá? Sintam-se bem aqui na casa do Senhor. Vamos continuar louvando, glorificando o Senhor agora. Assim como a palavra do Senhor nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Nós vamos ficar em pé nesse momento e como corpo de Cristo, nós vamos cantar essa canção, dizendo que nós precisamos uns dos outros, que nós amamos uns aos outros. E se você quiser e puder sair do seu lugar e cumprimentar os nossos visitantes, cumprimentar os nossos irmãos, fiquem à vontade nesse momento, tá bom? Coração transformado,
inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Vamos cantar o hino de número 456, o estandarte desta igreja. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos ter muito tempo para ficar sentados, né, durante a mensagem. Vamos dizer que nós somos resolutos para avançar, proclamando a palavra do Senhor, trabalhando e levantando o estandarte desta igreja. Amém? Com a alegria dos nossos corações, vamos louvar o Senhor. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus. Bem forte, resolutos avançar, trabalhando com Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terra real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando com Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador, mas até o fim do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando com Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém. Podeis assentar?
Queremos convidar o pastor Elias, que vai ministrar a palavra do Senhor nesse momento, né? Uma igreja, modelo de maturidade cristã, como subtema, uma igreja em conflitos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e nos fala. Ó Espírito Santo, dá autoridade e intrepidez ao teu servo, o pastor Elias, para ministrar o teu recado nesse momento. Nós te agradecemos e te pedimos que cada coração esteja aberto e pronto para ouvir a tua palavra e colocarmos em prática. Nós te oramos, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãs, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez voltando a fazer retiro, né? Depois de 2 anos, ficamos ausentes por causa da pandemia, estamos voltando ao retiro. E parece que os barraqueiros desaprenderam a montar a barraca. Foram montar a barraca na chuva, no lugar onde a chuva se concentra, a água concentra. Todo mundo ficou debaixo da chuva ontem. Irmãos, estar aqui é um privilégio, mas também não é fácil. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. E às vezes não, além sempre da nossa capacidade, do nosso conhecimento. É Deus quem estabelece e quem faz a obra nos corações. A gente apenas lê os versículos da palavra de Deus e o Espírito se encarrega de falar aos corações. O texto que nós lemos de Tiago, estamos estudando esse tema. O pastor escolheu o livro de Tiago por ser muito prático, e às vezes até incisivo nas questões, muito forte nas questões. Eu estava estudando este texto e eu fiquei assim impressionado e admirado de ser um texto relacionado à igreja. Ele está escrevendo para crentes, para a igreja. E ele usa termos muito fortes, mesmo que a gente pense, poxa, mas isso não acontece dentro de uma igreja. E o Edmar leu, mas eu quero ler novamente, porque eu quero fazer umas ênfases. O Tiago, capítulo 4, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta que ele faz. Ele sabe da situação lá, ele sabe dos problemas, ele sabe da vida da igreja, dos irmãos, mas ele faz essa pergunta não com a intenção de obter uma resposta, porque a resposta ele já sabe. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele sabia que ali existiam contendas, existiam rixas, existiam dificuldades, existiam problemas que eram incoerentes, aqueles problemas no meio de uma igreja. Por isso ele faz essa questão. De onde procedem? De onde vem isso? O que acontece para que essas questões surjam no meio de vocês? E aí olha o que ele diz. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Ele responde logo imediatamente com uma afirmação muito forte. De onde procede, senão dos prazeres? De onde viria essa situação toda? De onde viria essa situação toda? Esse procedimento inconveniente, se não fosse das paixões
dos prazeres que militam dentro da vossa carne, dentro do vosso ser, dentro do vosso coração. Né? Então ele dá essa resposta imediatamente. De onde vêm as guerras? De onde vêm as confusões? De onde vêm os queixumes? De onde vêm as brigas? De onde vêm as separações? De onde vêm as intrigas? E ele responde: dos prazeres da vossa carne. Mas não foram transformados? Não aceitaram a Jesus? Foram batizados, foram consagrados, foram dedicados ao serviço do Mestre? Por que essas coisas ainda estão lá? Não foram abandonadas? Então, a gente questiona, mas como de uma igreja, como dentro de uma igreja, desculpa, eu vou citar a igreja, só a igreja cristã evangélica, só vou falar da igreja cristã evangélica. Por que procedem? Por que essas coisas existem lá dentro? Por que estão lá dentro? E ele faz essa questão, o Espírito dá essa resposta. Os prazeres que militam, que fazem guerra na vossa carne. Enquanto o Espírito busca a Deus, enquanto o Espírito apela aos corações para voltarem a Deus, para dedicarem-se a Deus, a carne vai puxar para o lugar extremo, vai puxar para outro ambiente. Por quê? Porque a carne não tem nada a ver com Deus. Os prazeres carnais não tem nada a ver com Deus. Estava conversando há pouco ali com uma irmã e falando sobre crianças, né? Falando sobre crianças. E a gente pensando, puxa, ela pensando, mas as crianças, será que vai ter um tempo que não vai ter criança? Não, não vai. Sempre vai existir crianças. Quer dizer, muito comovido com a situação do terremoto que houve agora lá, muitas crianças morrendo, lá na guerra da Rússia, também muitas crianças, quer dizer, que não tem nada a ver com a questão, não tomaram decisões nenhuma, atitude nenhuma para estar dentro daquele conflito, dentro daquela situação. Quer dizer, as crianças são frutos de decisões erradas que os adultos tomam, mas estão lá. E eu penso também muito nessa questão, porque eu tenho 12 netos, crianças que não ainda têm capacidade de escolher nada entre o que vai ser, entre as questões que vão decidir a vida deles e as consequências que eles vão ter, né? A criança vai se tornar adolescente, que vai se tornar jovem, que vai se tornar adulto, né? E as decisões que eles tomarem trarão consequências na vida deles. E aí a gente fica pensando, puxa, crianças, será que eles vão sofrer? Será que eles vão sofrer? Depende da escolha que eles tomarem, das atitudes que eles tomarem diante das decisões. Porque não vem a criança não nasce com a palavra de Deus no coração, com a semente do evangelho no coração. Ela nasce com a semente do mal no seu coração, que é a natureza pecaminosa, né? Ela vem com essa natureza pecaminosa. E logo, logo os frutos começarão a aparecer. Antes que esses frutos do mal comecem a aparecer na vida deles, os pais, o adulto, já deve ter plantado lá no coração dela a semente da verdade. Para que essa semente da verdade também nasça, produza frutos da justiça, frutos de amor, frutos de alegria. E possa combater a semente do mal, para que em tempo hábil, essa criança que vai se tornar adulto, já tenha feito a sua escolha, a escolha baseada na verdade, baseada no que foi plantado no coração dela. Então, veja bem, eu olhando o texto, e fiquei analisando, muito tempo analisando essa questão de guerras, contendas, confusões que há entre vós, na igreja, e ele diz claramente que essas coisas são frutos dos prazeres que militam na carne. Não tem problema, tem problema na igreja, sim.
E Tiago está escrevendo para crentes, para irmãos em Cristo Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Quer dizer, foram pessoas que foram expulsas da sua terra, do seu país, do seu lugar, perderam seus bens, expulsas por causa da fé, estavam em um outro ambiente agora. E ele escreve para estes irmãos que estavam se reunindo como igreja e nessas alturas a vida deles já estava muito complicada. A igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja boa, uma igreja grande. Sim, a igreja de Coríntios é uma igreja que ela é dotada de todos os dons espirituais. Todos os dons que a palavra de Deus ensina, você encontra na igreja de Coríntios, no exercício da função desses dons. Mas ela não é uma igreja como exemplo de maturidade. Não é uma igreja que a gente pode olhar na palavra de Deus e dizer, essa igreja é um exemplo de maturidade. Por quê? Porque as suas ações não eram de uma igreja madura. A ação dos seus membros não era a ação de membros maduros. O pastor deu esse texto hoje. Paulo falando em Coríntios 3, 1 Coríntios 3, né? Eu não vos pude falar como espirituais. Eu não pude escrever para vocês como crentes espirituais, como igreja espiritual, uma igreja madura. E nem ainda posso falar agora. Porque aí vocês são carnais, crianças em Cristo. Não se tornaram adultos, mesmo sendo uma igreja já constituída, uma igreja grande, de idade, que já era tempo suficiente para atingir a maturidade, ainda estavam imaturos, ainda eram crianças. Por quê? Porque eles deixaram que as divisões fizessem parte da vida deles. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, só para mencionar esse texto e ver as ações deles. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, é para a igreja que ele está escrevendo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele queria ter falado um outro assunto, uma outra questão. Ele queria ter colocado para a igreja outra questão, que não é essa ainda de infidelidade. Pode passar a próxima, vai passando o texto. Leite vos dei a beber, não vos dei alimentos sólidos, porque não podias suportar. Mesmo tendo idade de já comer alimento sólido, seguro, forte, ainda precisavam de leite. Leite. Porquanto havendo... desculpe, continuando 2. Não havendo ainda... Não ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Ele descobre aqui, havendo entre vós ciúmes e contendas, discussões, divisões, não é assim que sois carnais. Quer dizer, essas coisas são evidências da carnalidade. As divisões são evidências, são resultados do fruto da carne, não de Deus. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem?
seguidores de homens. Seguidores de homens. Jesus no seu tempo, tinha uma multidão, seguidoras de pães, seguindo Jesus por pães. E ele pergunta lá em João capítulo 6. O que vocês querem aqui? Vocês estão aqui por quê? Vieram me buscar o quê? O que vocês querem? E ele mesmo responde: estão aqui não é por causa dos sinais, não é porque vocês creram, mas porque comeram dos pães e fartaram-se. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Mas vocês estão aqui não é por causa dos milagres que eu faço, da transformação que eu faço, mas porque querem novamente os pães. E Jesus manda que eles tomem decisões de escolher a vida eterna, a qual ele, Jesus, veio falar. Então, esta carta, e eu achei impressionante as vezes que ele repete a palavra irmão. 17 vezes. Ele repete irmãos, irmãos. Irmãos, amados irmãos, ele usa essa expressão várias vezes, né? Amados irmãos. Vamos passear um pouquinho aí. Passeia um pouquinho aí. Versículo 1, vamos voltar lá. Ele começa: meus amados irmãos. Versículo 9, irmão. Passa o versículo, a página seguinte, versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. E aí vai passando, versículo 2, capítulo 2. Meus irmãos. Versículo 14. Meus irmãos. 15. Irmão e irmã. E uma irmã, se um irmão e uma irmã tiver carecido de uma situação, e ele vai descendo mais ainda, falando, capítulo 3, meus irmãos, e assim vai, meus irmãos, versículo 10, capítulo 3, irmãos, 12, irmãos, capítulo 4, o que nós estamos agora falando, né? Meditando. Então, várias vezes esse termo, irmão, para mostrar que ele está falando para irmãos em Cristo, que em um determinado momento da sua vida estavam em crises, estavam em dificuldade, estavam com problemas, que tinham que assimilar aquela situação, ajustar a vida e voltar para as coisas de Deus. E eu me lembrei que Deus sempre trabalhou nesse sentido, no sentido de chamar ao seu povo ao arrependimento. Lembra de Josué? No final do seu ministério, o último capítulo, ele chama o povo e diz: escolham hoje a quem vocês querem servir. Por que ele faz essa pergunta? Escolham hoje a quem vocês querem servir. Porque eles sabiam da qualidade da adoração deles. Eles sabiam do tipo de vida que eles estavam levando. Ele, Josué, já tinha descoberto, já tinha visto que eles estavam querendo voltar aos deuses da terra antiga, da terra velha, do Egito. Voltar ao Egito. E ele diz: escolham hoje a quem sirvais. Se os deuses da terra, daqui, se o Deus que fez tudo por nós, nos tirou do Egito, ou se os deuses do Egito. Escolham, mas não pode ficar na tentativa de estar com o Deus que nos salvou, e estar também com os deuses do Egito. Porque não existe lógica. Então ele fala dessa questão. Sirvam
Escolham, porque a minha escolha eu já tomei. Eu e a minha casa vamos escolher, vamos servir a Deus. Diante de uma pergunta dessa, ninguém, a um crente, ele não vai dizer, não, eu não vou, eu vou escolher também, é Deus. Nenhum crente diz que vai para o mundo, servir o mundo, porque ele sabe que Deus é verdade. Ele sabe dos critérios que Deus estabelece na sua palavra, só que às vezes ele não segue, mas ele sabe disso. Ele sabe. E eles disseram, não, nós também serviremos a Deus. Nós também serviremos a Deus. E é tanto, irmãos, que lá mais na frente, Elias faz a mesma coisa no Monte Horebe, né? Elias faz a mesma coisa. Escolham hoje. Até quando vocês vão ficar nessa situação, né, de vida? Até quando vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês não vão de fato tomar uma decisão, uma escolha definitiva, sempre querer agradar os dois lados? É? Ele chama a atenção novamente. Aí eu fico me perguntando, até quando nós vamos ser chamados a atenção? Uma coisa que a gente já sabe. Não era para a gente estar aqui, vendo a palavra de Deus falar dessas questões de guerras, contendas, rixas, crimes, armações no meio. Porque a gente deixa a carne prevalecer. O espírito que luta contra a carne. A gente, como a carne está mais alimentada, ela sempre vai vencer. Sempre vai vencer. As ações sempre vão ser as ações da carne, mesmo tendo muitos anos de crente. Mas ainda é naquela decisão de devagarzinho. Aqui e acolá, Deus faz uma coisa boa na vida, mas logo, logo volta tudo de novo. Até quando? Até quando a gente vai ficar nessa situação? Né? Até Jesus voltar, quando ele voltar, escolhe. Até quando vamos tomar de fato a decisão verdadeira que nós sabemos qual é? Até quando você vai esperar para tomar a decisão de servir a Jesus de fato, de seguir a Jesus de fato, de escolher a Jesus de fato e de verdade, né? Então, a gente vive situação muito difícil, muito complicada, em um mundo competitivo, em um mundo de competições, e a gente esquece que essa coisa também chegou no meio da igreja que não era para chegar. Porque a igreja tem os seus horários de estudo, de doutrina, de ensinamentos, de aprendizagem. E a gente estuda todo domingo, eu não digo mais nem no meio da semana, mas todo domingo a gente estuda, graças a Deus, Deus nos deu um mestre no ensino teológico, no ensino bíblico, no ensino prático. O nosso pastor, graças a Deus por isso, que o Espírito mandou para cá um mestre, pastor mestre, para ensinar o que é verdade, para ensinar o que é correto. Mas nós precisamos tomar atitude. Tomar a decisão correta. Por quê? Porque nós já temos idade. Quantos anos a igreja? 44. 44, é? Vai fazer agora esse ano? Se Jesus não vier, está até lá, né? Tomara que ele venha. Então, de onde procedem as guerras, confusões, rixas? Né? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais
e invejais, e nada podeis obter. É interessante que o tipo de vida que eles levavam, eles não tinham resultado nenhum. Olha, cobiçais e nada tendes. Vocês cobiçam, desejam as coisas alheias, desejam o que não é para vocês, mas não tem nada. Matais, invejais e nada tem. Quer dizer, os termos aqui muito fortes: matar, invejar, adquirir o que não é meu, procurar de formas ilegais aquilo que não é meu, procurar tirar vantagens a benefício meu, em detrimento do sofrimento do outro, em detrimento da inocência do outro. Desde que eu tenha vantagem, desde que eu tive vantagem nessa questão, eu não quero saber. Eu que preciso disso. Nos esquecemos que as nossas ações, as nossas atitudes, elas estão filmadas e gravadas. As nossas palavras, atitudes, escolhas, elas estão filmadas e gravadas. E ninguém pode escapar disso. Imagine, esse HD de Deus é muito grande, né? No dia, você tendo que assistir na tela as suas escolhas, as suas decisões, aquelas coisas colocadas para debaixo do tapete, o lixo varrido para debaixo do tapete, as perseguições causadas a terceiros, a segundos, as falações, tudo feito às escondidas. E nós esquecemos que Ele está gravando, está guardando para nos mostrar, caso não nos arrependamos, caso não nos esqueçamos, larguemos para trás, peçamos perdão, mas perdão de fato. Não é aquela questão de eu perdoo, mas não esqueço. Só Deus tem a capacidade de esquecer. Só Deus tem a capacidade de esquecer. Nós não. Nos lembramos. Mas quando você de fato perdoa o irmão, a irmã, o marido, a marida, quando de fato perdoa, marido não, esposa. Quer dizer, são coisas que a gente lembra, mas que não tem mais significado nenhum. Não afeta mais a minha decisão, mas tem gente que está comendo o melhor alimento, está numa lasanha gostosa e tal, e lembra do fulano. Ixi, acabou meu dia. Lembrei do dito tal, lembrei do cujo. Né? Às vezes, pessoas no ministério chegavam para mim, dizendo, com problemas, com questões de casais acontecidas há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás. E essa questão ainda hoje bate no coração, bate na vida. De repente ela explode, de repente a ferida que não foi sarada, apenas criou um cascão por cima, arranca tudo e volta tudo de novo. É assim, tem há 40 anos que é assim, pastor, não tem jeito não tem jeito, é assim mesmo. Né? Eu sou escrava, vivo maltratada há 40 anos atrás. Né? Lamentações diz, de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Onde é que está de fato a questão? Queixa-se dos seus próprios pecados. O problema não é o outro. O problema não é o outro. O problema sou eu. Jesus disse, vai, se chegar no templo para ofertar, e ali para adorar, e ali te lembrar do teu irmão, que tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta, e vai, conserta a tua vida com o teu irmão.
porque eu não vou aceitar essa tua oferta. Eu não vou aceitar essa tua adoração com rixa com o irmão. Eu não vou aceitar esse culto cheio de ódio no coração. Conserta lá, ou você não será aceito como adorador. Irmãos, a Bíblia não é brincadeira, não é brincadeira, não. Quando nós escolhemos a servir a Cristo, nós tomamos uma decisão que deve ser muito bem pensada, analisada. Porque ele diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E se isso acontecer, eu não tenho prazer na vida dele. Então, às vezes nós estamos muito nessa questão. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter. Quer dizer, mesmo diante de todo o esforço, toda a tentativa de ter as coisas, não tem nada. Por quê? Porque esse tipo de vida não qualifica ele dar nada. Não qualifica ele responder nada. Não qualifica ele abençoar nada. Então, são questões graves, muito sérias, existentes dentro da comunidade dos santos. A igreja é uma comunidade dos santos, de homens e mulheres transformadas, que devem viver assim como transformados. Irmãos, é inconcebível, não tem lógica. Interessante que ele faz, que Tiago discute essa questão também. Ele discute essa questão também da fonte de água doce, não pode jorrar água salgada. Ele diz, meus irmãos, não é conveniente que isso seja assim. Meus irmãos, não é lógico que isso aconteça, não é natural que isso aconteça. Não pode ser assim. Não é conveniente que isso aconteça. Uma carta que fala muito da prática, da fé e da prática, das obras e da fé. Mas elas não entram em contradição. Pelo contrário, uma confirma a outra. Uma laranjeira jamais vai dar mangas, desculpa. Limão vai ser sempre produzido no limoeiro. Sempre. Não vai ser produzido em outra árvore, em outro tipo de hortaliça. É no pé de limão. E assim por diante. O fruto caracteriza a árvore a qual ele pertence. E a gente tem que pensar muito nessa questão. Que tipo de fruto estou produzindo na minha vida? Quais os frutos que estão sendo evidenciados na minha vida como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Lá na minha casa, lá no meu serviço. Uma vez eu estava no seminário assistindo futebol dos seminaristas, estava numa convenção, e aí fui assistir futebol da turma lá. E tinha um irmãozinho lá que era só batendo, mas batia nos outros. Batia. Aí eu disse, rapaz, está demais. Aqui tudo é crente. Não, aqui não é lugar de crente, aqui é lugar de guerra. Aqui é para bater. Mas tu não é crente? Não tem nada a ver. Oxe. Sabe onde está esse irmão hoje? Você não tem ideia. Mas hoje ele está na cadeia.
Hoje ele está na cadeia, condenado por ações, por frutos maus, frutos indignos do cristão. Está colhendo os resultados dos seus frutos. Esteve lá, mas era só uma enganação, porque a árvore era aquela mesmo. A árvore era aquela, o limoeiro. Ele sempre ia produzir limão. Azedo. Azedo. Então o versículo em questão mostra isso. A origem do pecado, a origem das guerras, das divisões, está no meu coração. Jesus Cristo diz que é do coração que procedem, né, os maus pensamentos, procedem o adultério, que procedem, é do coração que procede. Ele nasce aqui, aí bota para fora. Por isso que ele diz, guarda o teu coração em todos os aspectos. O provérbio também fala muito dessa questão, do cuidado que nós devemos ter para guardar a nossa língua, para guardar os nossos pensamentos, para não externar, não deixar sair, pôr guarda na nossa boca, para que ela não produza, não seja veículo de comunicação mentirosa. Tem que pôr guarda nos lábios. Já pensou, irmãos, no surgimento da igreja, no nascimento da igreja, no fortalecimento dessa igreja, Deus castigou, disciplinou 2 membros dela com a morte por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira. Foi uma mentirinha. Né? Mentirinha branca. O casal combinou em casa, venderam a chácara deles lá para passar para a igreja, para passar para os irmãos, para ajudar na obra social da igreja. Só que eles venderam por um determinado preço e combinaram lá entre si cortar 50% e dar os 50% para a igreja. Quer dizer, ficava com 50% e dava 50%. Até aí tudo bem. Mas quando chegou lá, com a história de que foi assim, Pedro diz, não, foi assim não, conta direito. Não foi, a mulher vem já atrás aí para confirmar. Quando ela chegar, tu não vai estar mais aqui. E ele diz, vendendo, o dinheiro não seria teu. O objeto seria seu, você dá se você quer. Mas mentir, como você vendeu por 100 e disse que vendeu por 50? E Deus tirou ele, leva para o cemitério. Mais tarde chega a mulher, Ananias, chega a mulher. E ele pergunta, vem cá, é assim, aconteceu isso lá em casa? Foi, o dinheiro está aí. Mentira. Ó, ainda está a marca dos que levaram teu marido para o cemitério. Você vai também. Imagina se essa moda estivesse ainda em atividade hoje. Mentir é punido dessa forma. Está gravando aqui, né? Então, frutos que expressam quem somos de fato e de verdade. Porque os frutos do Espírito são outros, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, descendo mais. Cobiçais em nada tendes, matais, invejais em nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E aí ele chega a outra questão.
vocês invejam, lutam entre si, fazem guerras, intrigam-se uns com os outros, mas não tem nada. Mas sabe por que vocês não têm nada? Porque vocês não pedem. Vocês não pedem para mim. Olha o texto aí como diz. Pedis, não tendes nada porque não pedis. É até uma espécie de ironia que ele faz, que Tiago faz aqui. Mas será que se eu pedir eu vou ter? E aí ele diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, eles não tinham nada porque eram brigões, porque eram invejosos, porque não pediam, e quando pediam para o exercício próprio, para o desfrute próprio. Não pediam para ajudar, não pediam para abençoar, não pediam para auxiliar outras pessoas, pediam para esbanjar nos prazeres da carne, nos prazeres que militavam na vida deles e guerreavam na carne deles. Presta atenção no nível de nossas orações. A minha casa, o meu casamento, o meu pai, a minha família. Os pedidos de orações sempre estão voltados, relacionados à minha pessoa, voltados à primeira pessoa, às minhas coisas. Nunca com o propósito de Deus responder, para que o resultado dessa oração e dessa bênção seja compartilhada com outras pessoas, seja motivo para ajudar outras pessoas, seja motivo para a glória de Deus, mas para esbanjar, para que pessoas vejam como eu sou uma pessoa abençoada. Não vai ter também. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. A razão de nossas orações sempre tem que ser voltada para a glória de Deus. Os pedidos que nós fazemos sempre devem estar voltados para a vontade de Deus. Lembra de Jesus? Estava lá no meio da crise, do sofrimento, da agonia intensa lá no jardim. E ele orava intensamente, orava, Deus meu, Pai, me ajuda, abençoa, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Mesmo na hora mais difícil da vida de Jesus, ainda assim, a vontade não era dele, a vontade era de Deus, a vontade era do seu Pai. No momento mais difícil, a vontade não era dele. Mesmo tendo lá no seu coração um pedido: Senhor, Deus, passa. Se tu quiseres, passa. No entanto, seja feito a tua vontade. Jamais faça-se a minha vontade. Eu quero que tu sejas engrandecido. Eu quero que tu sejas exaltado. Eu quero que as minhas a minha vida seja voltada para o louvor, as minhas bênçãos sejam voltadas para o louvor da tua glória, o meu ministério seja voltado para o louvor da tua glória, que pessoas sejam abençoadas através das bênçãos que tu me dás, que eles sejam abençoados. Geralmente, no começo de ano, as pessoas fazem compromisso, propósito, fazer o propósito do ano, né? Eu não vou beber Coca-Cola, eu não vou comer pizza, eu vou fazer um jejum de refrigerante, ou um jejum de pizza, uma coisa assim, voltada para esse assunto. Coisas que não tem nada a ver.
E muito desses propósitos, no meio do ano, não sabe mais nem o que fizeram. Por quê? Porque são projetos com a intenção de não cumprirem, de não fazer. É só coisa para o inglês ver, só coisa para as pessoas verem. Não tem finalidade. E aí, irmãos, ele continua escrevendo, né, para os irmãos, para a igreja, e ele bate outra tecla, versículo 4. Ele bate em uma outra tecla, infiéis. Na versão corrigida, né, ela diz lá, adúlteros e adúlteras. Eu fui conferir e o termo é esse lá, né. Esta infidelidade aqui está voltada para infidelidade a Deus, infidelidade ao esposo, infidelidade à esposa, infidelidade adultério. Quer dizer, a mesma palavra usada para adultério, essa palavra infiéis. É tão grave o assunto que ser infiel a Deus é como ser infiel à esposa. É como descobrir, quando o esposo ou a esposa descobre um adultério, quer dizer, como o mundo desmonta, a ficha cai, desaba tudo, a vida não será mais a mesma. Pois é, quando Deus se sente desse jeito, traído, é como trair Deus. É adorar outro Deus, quando a adoração é exclusiva ao Deus que nos salvou. É como sermos infiéis, adúlteros e adúlteras. Mas estão lá, orando, pedindo, rogando, né, a Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade ao mundo, quando alguém é amigo do mundo, ele constitui-se naturalmente inimigo de Deus. Ele está falando aqui para o crente. Ora, veja, tem uma referência aqui, se eu ver se eu anotei, onde foi que eu anotei ela. Jeremias 2:13. Jeremias 2:13. Leia aí, veja aí. Jeremias 2:13. Está aqui na tela. Está na tela? Tá não, aí tá lá o Tiago. Jeremias 2:13 diz o quê? Dois males cometeu o meu povo. Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de vida. Coloca aí rapidinho, só para você ver como ninguém fica em cima do muro. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. 2:13. Jeremias 2:13. Para você ver como ninguém fica em cima do muro. Porque dois males cometeu o meu povo. Ele está falando de quem? Está falando do seu povo. Povo resgatado, povo salvo. Mas esse povo, na caminhada da sua vida, tomou uma decisão trágica. Dois males cometeu o meu povo. A primeira, a mim me deixaram a Deus, que é o manancial de águas vivas.
Qual foi a outra coisa? O resultado? Cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Ninguém fica em cima do muro. Ou ele é uma coisa, ou ele é a outra coisa. Não está na igreja, não serve a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para conciliar isso. A partir do momento em que ele deixa a Deus, ele constitui para ele o inimigo. Cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Olha o que ele é. Volta ao versículo. O mal que cometeu o meu povo. A mim me deixaram a mim, deixaram Deus. Quem é Deus? O manancial de águas vivas, o manancial que eles precisam, aqueles que ajudam, aquele que abençoa, aquele que salva. Mas eu fui renegado, eu fui deixado. Automaticamente, eles ficaram do outro lado. Cavaram cisternas rotas que não retêm água. Foram para o outro lado. Deixaram a vida. Então, ninguém fica em cima do muro. Ele sempre vai estar de um lado ou do outro. Ele sempre vai. Ele não tem uma decisão firme. Ele sempre quer agradar os dois lados, mas não pode. É impossível isso acontecer. Tiago 3,10, veja, 3,10. 3:10 a 12. Aquele que eu falei um pouquinho atrás, agora. De uma só boca procede bênçãos. Vamos ler o contexto, o versículo 8. O versículo 7. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, olha para quem ele está falando. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Meus irmãos, não é conveniente que isso esteja acontecendo no vosso meio, no nosso meio. A gente adora a Deus, exalta a Deus, declara amor a Deus, mas com a mesma língua a gente diz: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. A mesma língua que a gente declara amor a Deus, a gente declara: perdoo, mas não esqueço. Não esqueço. E se um dia eu não puder pegar ele, mas se alguém pegar, eu vou dizer: bem feito. Eu não tive coragem de fazer, mas outro teve. E nós vamos vivendo, declarando a vida cristã. Comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho, tendo a mesma esperança, tendo Deus como o mesmo Pai, e assim vamos nos vangloriando, nos orgulhando de sermos crentes. Tiago, não sou eu que estou dizendo não, irmãos, é a Bíblia. Sou eu não, está aqui. A sua Bíblia acho que diz a mesma coisa também. Aí, diz aí, Marília, também a mesma coisa, né? Pois é, não sou eu não. Meus irmãos, por isso que Tiago é prático, incisivo, ele chega na ferida. Não é conveniente isso existir, não é natural, não é lógico, isso está no meio de vocês.
Eu vou falar uma coisa aqui, mas não vou falar não. Às vezes pode trazer mais prejuízo do que aquilo que a gente ouve, que os nossos ouvidos ouvem, fica gravado no nosso sangue, no nosso temperamento latino, né? Logo, logo ele vai, uma hora ele vai se manifestar. Né? Uma hora ele vai explodir, uma hora ele vai sair. Então, para concluir, ele no versículo 5, ele chega à conclusão dizendo: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ele chega à conclusão dessa questão todinha. Ou vocês, porventura, estão ignorando que Deus nos deu o Espírito Santo, Ele colocou em nós para nos abençoar, para nos ajudar, para nos fazer lembrar as coisas que Ele escreveu, para nos guardar do dia a dia, para nos consolar. Quer dizer, é a missão do Espírito Santo para nos convencer. E agora vocês estão entristecendo. Ele, o Espírito, tem ciúme. O Espírito tem ciúme de nós, do tipo de vida que a gente vive, como a gente tem ciúme do esposo, da esposa. Aqui não é o ciúme, é o ciúme de cuidado. Não o ciúme de desconfiança, mas é o ciúme que retrata o cuidado. Ciúme que retrata o cuidado. O Espírito tem de nós esse ciúme, mas é um ciúme para preservação, para manutenção da fidelidade, para manutenção do objetivo que Deus deu esse Espírito e colocou esse Espírito em nós, para agradar a Deus. E quando a gente desagrada, Ele está lá, mas está lá triste. Efésios 4:30 diz o quê? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Olha como é profundo o que Deus fez por nós. Ele garantiu, Ele segurou. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está lá, mas Ele está lá sem operação. Ele está lá triste, Ele está lá isolado, Ele está lá sem poder de ação em nossas vidas. Por quê? Pelo tipo de vida que a gente está escolhendo, pelo tipo de palavra que a gente está pronunciando, pelas escolhas que a gente está tendo, a gente está deixando Ele de lado. Ciúmes. Eu tenho ciúme da minha esposa? Tenho, mas não é doentio, é de cuidado, de zelo, porque ela não demonstra, ela não mostra motivo de que eu deva ter ciúme doentio. Às vezes eu brinco muito lá em casa, né? Quando ela está muito coisada, para caçar um velho que te queira, menina. Aí ela, olha que eu vou, olha que tem. Mas sabe por que eu digo isso? Porque eu sei que ela não vai. Eu sei que ela não vai. Eu conheço a mulher que Deus me deu. Como ela conhece o velhinho que está do lado dela. Essas palavras e essas atitudes não fazem parte da nossa vida. Tiago procura colocar para nós aqui, irmãos, voltar para aquilo que é a vontade de Deus, voltar para aquilo que é o propósito de Deus.
propósito de Deus para a vida, para nossas vidas, para a igreja. Né? Uma igreja não pode ter qualidade de vida se ela está com essas atitudes. A igreja dividida não produz glória para Deus, não produz alimento para os irmãos, não produz vida para os irmãos. É só divisão, completamente divisão, somente divisão. É só um ajuntamento de pessoas. E uma coisa que Deus não aceita é pecados associados ao ajuntamento solene. Ele diz lá em Isaías: quem me dera aparecesse alguém para fechar as portas do templo, para vocês não entrarem, porque eu sei que vai acontecer lá dentro. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Meus irmãos, se está aqui na palavra de Deus, é porque Ele quer nos corrigir. E sempre vai ter o momento e a oportunidade de correção, de voltar. Lembro muito bem da folhinha murcha do Edmar. Quando era novinha, era zoada para todo lado, né? Corre para todo lado. Mas depois chegaram as crises, e no final da vida, ela estava lá, né? Mas estava sem voltar para o mundo. Estava determinada a seguir a Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Irmãos, quanto a mim, não julgo haver ainda alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para os que estão diante de mim. Irmãos, a coisa está lá na frente. O alvo está lá na frente. O ano passou, não volta mais. Agora é diferente. E Ele quer também que a nossa vida e atitudes sejam diferentes, para que seja, de fato, o ano novo. Então, é dia de restauração, é momento de restauração, é momento de salvação, é momento de escolher, tomar a decisão correta, tomar a atitude correta, servir a Deus, olhar para frente, servir a Deus, porque o mundo está aí para nos derrubar. O mundo está aí competitivo, né? Agarrando tudo. Mas o servo de Deus, os projetos para o servo de Deus estão na frente, olhando para frente. Atrás passou, atrás não volta mais. Prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Eu quero conquistar. Jesus já conquistou a minha vida. Eu quero seguir para frente, para conquistar aquilo que é meu, estar lá, para receber aquilo que é meu, estar lá. Eu não quero fazer apelo dramático, emotivo, para você tomar decisões, escolhas baseadas na emoção. Mas se você pensar direito, toma atitude, volta para Deus. Volta para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele vai resolver as outras coisas. Não duvida, Ele vai resolver, Ele vai abençoar, Ele vai te segurar, Ele vai resgatar. Ele diz na sua palavra. E se tem uma coisa que Deus zela para cumprir, é a sua palavra. Então, se você quer fazer isso, quer entregar a sua vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer tomar a atitude correta, voltar, tomar a atitude certa agora, faça isso.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Volta para Ele. Volta. Já é tempo de voltar. Já é tempo de estar com Ele. Já é tempo de estar aqui. Não deixa que as oportunidades passem sem que você perceba a urgência da decisão que você tem que tomar. Servir e seguir a Cristo Jesus. Vamos orar? Nosso Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que é rica, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que vem alertar, que vem falar aos nossos corações e vem lembrar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Vem lembrar da vida, do sangue, do sofrimento que tiveste por nós ali no Calvário. Vem nos chamar à reconciliação. Às vezes, Pai, muitas brigas, rixas, ciúmes, invejas, dentro do Teu próprio povo. Perdoa, Pai. Coloca no nosso coração, que estes sentimentos não podem existir mais, porque é um coração novo agora em Cristo Jesus. É uma vida nova que recebemos de Ti. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Não deixa, Pai, que estejamos nos alimentando das coisas velhas, desejando as coisas velhas do mundo, mas que possamos voltar para as coisas de Deus. A Tua palavra diz claramente que não devemos amar o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque se isso acontecer, o Teu amor não está em nós. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo vai passar, passa, mas aquele que ama a Deus, aquele que está com Deus, permanece para sempre, independente das crises e situações que ele passa, que ele enfrenta. Tem misericórdia da minha vida, da vida do Teu povo, da Tua igreja santa, e preserva a Tua igreja da iniquidade. Sustenta o Teu povo na verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor vai estar também nesse momento. E essa mensagem tremenda e maravilhosa, os nossos corações. E você, meu querido amigo, meu querido irmão, o desafio que Tiago faz, você quer ser amigo do mundo e inimigo de Deus, ou você quer ser amigo de Deus? Você tem a oportunidade, durante esse cântico que vamos cantar, de estar reconhecendo a Cristo como Salvador e Senhor, fazendo um ato de fé e de coragem, e diante da igreja, diante do Senhor, reconhecendo a Cristo como Salvador da tua vida. Ou você, meu querido irmão, que alguma coisa tenha acontecido na tua vida, e você quer se reconciliar com o Senhor, também você tem a oportunidade agora, de dizer, diante de Deus, eu quero ser amigo de Deus, e não amigo do mundo. Eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e
Eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh,